e aos arredores darão os levitas, tá? Então aqui, tá, ele está fazendo essa menção. Vamos mais adiante. É que eles receberam cidades, receberam um lugar então para receber os dízimos, enfim, tá? Vamos para Levítico 27, 33. Levítico mais antigo, tá? Levítico, tá? Números, Levítico 27. Levítico 27, tá? 30 ou 33, vamos lá. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor e são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar uma parte dos seus dízimos, deverá acrescentar-lhe 1/5. Quer dizer, havia até a menção de você poder retomar uma parte, mas depois teria que acrescentar 1/5 naquela época, tá? Não se examinará se é bom ou ruim, tá? Vamos para Deuteronômio agora 12, Deuteronômio 12, 17. Deuteronômio 12, 17. Olha só, no capítulo 12, 17. Dentro das tuas cidades, não poderás comer o dízimo do trigo, do vinho novo, do azeite, nem os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, nem qualquer das tuas ofertas motivadas, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a sua oferta alçada, mas os comerás diante do Senhor teu Deus no lugar que ele escolheu, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e também o levita que mora na tua cidade. E te alegrarás diante do Senhor teu Deus em tudo o que fizeres. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Que você que é dizimista tem direito a comer do dízimo, tá? Havia uma festa naquela época chamada Festa dos Tabernáculos. Nesta festa eles habitavam em tendas por 7 dias e eram entregues todos os dízimos aos levitas, geralmente nesta época da Festa dos Tabernáculos. Dízimo naquela parte nunca foi dinheiro e sim colheita. 10ª parte da colheita que todos arrecadavam eram dados, tiravam a 10ª parte para entregar para os levitas. E aí os levitas pegavam essa 10ª parte, que não era pouco, era muita coisa, tá? Muita. E vocês têm que entender uma coisa também. Dízimo não era dado todo mês, como o pastor dessas igrejas aí manda vocês fazer. Dízimo eram 3 vezes por ano. Porque haviam 3 festas anuais, aonde se festejavam as festas das colheitas, e aí aonde se entregava o dízimo aos levitas. Eles tiravam uma parte desse dízimo, tá? Uma parte desse dízimo, e eles faziam um grande banquete, uma grande festa ao Senhor, e convidavam todos os dizimistas a participarem desta festa. O seu pastor, por acaso, recebe mensalmente o dízimo de você, e ele faz uma mesa farta para compartilhar com você os atributos desse dízimo? Porque se é para fazer, se é para seguir a lei,
corretamente, tem que ser assim. Seu pastor está fazendo isso aí? Se o seu pastor não está fazendo isso aí, meu amigo, ele está mentindo para você, está enganando você. Além do mais, vou deixar outra menção. Naquela época, depois, isso aqui foi no início, isso aqui eu estou dando uma palhinha para você entender mais ou menos como é que era o procedimento, como é que se fazia. É para dar o dízimo, mas eu tenho direito a uma parte desse dízimo também. Eu tenho direito de me alegrar com o Senhor comendo uma parte desse dízimo. Pois é, isso não acontece. Os pastores pegam o dinheiro de vocês, o dinheiro das ovelhas, e sabe-se lá no que eles usam. Bom, sabe-se lá, né? É meio assim, meio difícil até de a gente dizer, porque a gente bem sabe no que eles usam, né? Está aqui bem escrito, né? 2 bilhões o Edir Macedo tem, ele vive uma vida regalada, tem helicóptero, tem mansão, tem apartamento, tem iate, tem tudo que ele quer. Aí um cara de pau desse tem a coragem ainda e a petulância de lançar um livro dizendo nada a perder, que virou um filme. Aí vocês viram lá o filme, sei lá se vocês viram, eu não perco meu tempo vendo essa besteirada aí, tá? Ele fez o Nada a Perder 1 e também fez o Nada a Perder 2. Meu Deus, eu fico só imaginando, eu fico só pensando. Puxa, um homem que tem 2 bilhões, sabe, sei lá, se é de euros, se é de dólares, se é de reais, sei lá. Não tem nada a perder. Não tem nada a perder, meu amigo. Você está enganando a si próprio. E coitado dos que ainda vê o filme e ai, se emociona, ai, o bicho Macedo, ai, como ele é bonzinho, ó, meu irmão. Oh, minha irmã, ele vai para o inferno, você vai junto. É isso que você quer? Por não estar cumprindo os mandamentos de Cristo, o carro-chefe de todos esses falsos profetas permanece sendo o dízimo, que foi, sim, abolido. Tem muitas pessoas que dizem, mas Jesus falou do dízimo. Eu vou dizer onde Jesus falou do dízimo. Mateus 23, 23. Ele não está falando do dízimo, ele faz uma menção ainda censurando os escribas e fariseus. Porque ele diz, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do endro, do cominho, esquecido o outro. Esqueceis o mais importante da lei, que é a caridade, o amor ao próximo. Deveis fazer essas coisas sem ignorar aquelas. É o que diz Mateus 23, 23, vai ler. Porque Jesus não faz nenhuma outra menção ao dízimo, a não ser esta. Pode ler Mateus, Apocalipse. É a única vez que ele fala. Ele não está defendendo o dízimo. Ele está fazendo uma censura aos escribas e fariseus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Agora pense bem. Se o próprio Senhor Jesus disse, quão difícil um rico entrar no reino dos céus, mais fácil passar o camelo por dentro de uma agulha. Você já tentou passar um camelo por dentro de uma agulha? Você mal consegue passar uma linha por dentro de uma agulha às vezes. Então imagina passar um camelo. Essa menção é uma menção irônica. É até mesmo podemos classificar como uma semântica, né? Uma coisa surreal, em outras palavras. Não há como, é impossível passar um camelo por dentro de uma agulha. Então,
Em outras palavras, Jesus quis dizer que é praticamente impossível um rico entrar no reino do céu. Eu pergunto para você, Bispo Macedo vai entrar no reino do céu? É podre de rico. Silas Malafaia vai entrar no reino do céu? Podre de rico. Valdomiro Santiago, Agenor, não sei do que, R.R. Soares. Olha, meu amigo. Olha, minha amiga. Eu não sei. Mas eu tenho uma leve impressão que não. Tenho uma leve impressão que esses são os homens que vão chegar lá e vão dizer: Jesus, a gente não profetizou no teu nome, a gente não fez isso, não fez aquilo. E ele vai dizer: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então apartai-vos de mim. Outra menção que nós podemos fazer, tá? Para você entender melhor. Naquela época, depois que foi feito o templo de Salomão, já viu o templo, havia um lugar, agora vamos pular lá para Malaquias 3:10, todo mundo defende Malaquias 3:10, mas eu aposto que você que defende Malaquias 3:10, nunca leu todo o capítulo para entender o que Deus está falando ali. Que Deus está dizendo que quem está roubando dele é a nação dele, o povo dele. Toda a nação me rouba. Deus não está dizendo todos os povos da terra me roubam. Até porque os outros povos que não eram judeus eram considerados até como cães. Nem eram considerados como o povo de Deus, eram considerados como cães. Faz uma menção muito grande. Jesus mesmo disse para uma mulher certa vez: não é lícito dar o alimento dos filhos aos cães. Em outras palavras, está chamando os gentios de quê? Cachorro. E você acha que não? Não é. O que quer dizer a palavra? O que quer dizer isso aí? Não é lícito dar o pão dos filhos aos cães. Aí a mulher respondeu: mas Senhor, os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aí Jesus olhou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Então, vai nessa tua fé. Porque ali Deus começou a escolher um povo entre nós. Ali, Jesus começou a pensar em colocar, introduzir o nosso maravilhoso, eu digo maravilhoso, na glória de Deus, não dando glória a Ele, porque Ele era homem como eu. Ao nosso querido apóstolo Paulo, mestre dos gentios, como está escrito na sua palavra. Mestre dos gentios. E eu agradeço a Jesus Cristo por Ele ter levantado esse apóstolo Paulo, mestre dos gentios, porque se não fosse por Ele, nós não herdaríamos promessa. Então, para resumir agora, para você entender tudo, gente, olha só. No Antigo Testamento, o dízimo era para ser praticado entre os judeus. Era um mandamento da lei judaica, nem era mandamento, como eu disse, era, na verdade, um aconselhamento a cumprir essa ordem. Por quê? Porque, na verdade, não está incluído nos 10 mandamentos o dízimo. Se o dízimo fosse um mandamento direto da lei advinda de Deus, por que não está nos 10 mandamentos? Dizima ao Senhor teu Deus. Daí teria que ter o 11º mandamento. Será? Bom, meus irmãos, havia no Templo de Salomão, para aqueles que conhecem, dizem que são teólogos aí, que estudaram, então devem saber o que eu estou falando. Havia no Templo de Salomão um lugar chamado Santo dos Santos, aonde, se você entrasse de qualquer jeito, se você entrasse em pecado, você caía morto na porta da entrada. O lugar era santíssimo. Portanto, eram consagrados homens
homens de Deus, sacerdotes, para poder entrar lá, para levar expiação pelos pecados deles e os pecados do povo. Então pensem bem comigo. Os levitas eram esse povo escolhido. Os levitas recebiam o dízimo. E aí o que acontece? O que estava acontecendo? Eles estavam começando a receber os dízimos lá da colheita, os dízimos dos rebanhos. Já havia também dízimo em dinheiro, certas partes haviam em dinheiro. Estavam recebendo. E eles estavam pegando e dando o pior para Deus e separando o melhor, né? A mesma coisa que esses falsos profetas fazem hoje. Tá? A mesma coisa. Então, na verdade, o que acontece? O templo de Salomão era aonde estava a casa do tesouro, aonde fala em Malaquias 3:10, e no 11, no 12, no 13, no 14, porque ainda diz bem assim, né? Roubará o homem a Deus? Contudo vós me roubais. Deus está fazendo uma menção ali, porque eles eram homens. É a mesma coisa, eu posso estar falando aqui para uma plateia aqui, mas de repente eu não estou falando para todo mundo lá fora. Né? Roubará o homem a Deus? Claro. Agora eu vou explicar o grande mistério. Sim. Nós, gentios, roubamos a Deus também. Mas é de outra forma. É não dando as ofertas alçadas de coração, como Paulo explicou na Bíblia. As coletas, né? Ajudando o seu próximo, tendo amor pelo seu próximo. Isto agrada a Deus, e nisto há virtude, e nisto você não rouba a Deus. Mas o dízimo é um preceito da lei antiga. Próximo vídeo que eu fizer vai ser sobre as duas alianças. Vocês vão entender o que regia a antiga aliança e o que rege a nova aliança. Se você lê em alguns versículos, diz: a lei era severa, não salvava ninguém, não conseguia salvar. Por isso o Senhor enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para cumprir toda a lei. Ele cumpriu a lei. Eu já preguei isso nos meus vídeos. Ele cumpriu toda a lei para que nós não precisássemos cumprir. E ele nos deixou uma lei, a lei da graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé no Filho do Homem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós somos salvos pela graça mediante a fé no Filho do Homem. Então, aqui está bem explicado, irmão. Você vai ficar até quando? Até quando você vai permanecer enganado, uma viseira tapando seus olhos e não reconhecendo a verdade de Deus? Você tem que estudar a Bíblia. Se você não estudar a palavra, de modo algum, você vai entender a palavra. Você precisa abrir o seu coração, abrir a sua mente, para que Deus te ilumine, te dê sabedoria para entender a sua santa palavra. Porque você simplesmente pegar um versículo isolado, eu podia manipular uma igreja se eu quisesse, eu podia estar rico. Sou um bom orador, sei pregar muito bem, e conheço todas as manhas dos pregadores aí para roubar. Por que eu estou pobre? Porque eu prefiro ser pobre e entrar no reino de Deus do que ser um desses ricos líderes evangélicos
que com certeza não vão entrar no reino de Deus. Irmãos, eu faço uma menção agora ao nosso grande apóstolo Paulo, um homem que dedicou a vida ao Evangelho genuíno de Cristo, e que nos trouxe a libertação, nos trouxe a paz, nos trouxe o amor. Irmãos, nós precisamos adentrar no mundo espiritual. As coisas de Deus não são brincadeira. Muitas das vezes nós estamos deixando de lado o essencial, buscando dentro das igrejas o que é errado buscar. Porque Deus disse: buscar em primeiro lugar a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas vos seriam acrescentadas. Mas eu pergunto, isso está acontecendo? É por isso que essas igrejas continuam cada vez mais ricas. E vocês, irmãos, e muitos dos irmãos que seguem esses preceitos antigos, continuam pobres. Eu vou fazer mais um desafio com você. Eu conheço pessoas que são dizimistas há mais de 10 anos e ganham um saláriozinho mínimo ali por mês e mal conseguem pagar as contas. Irmão, aí você está negando a Cristo. Você está dizendo que Cristo é mentiroso, que Deus é mentiroso. Porque se Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sobre medida. Bênção sem medida. Bênção que não podereis medir. Você parou para pensar o que é isso? Então Deus está mentindo? Não, Deus não mente. Deus é justo, santo e verdadeiro. Você